Tiago Cata é pastor na igreja Red em Indaiatuba. Ele é pastor executivo e também pastor de voluntários nessa igreja, que é uma grande inspiração. Em 2018, eu participei de um evento lá em Indaiatuba, na Red, e foi tão assim impactante para mim, e que eu copiei várias coisas da Red. O 4 Passos, quem aqui fez 4 Passos? Levanta a mão, bem alto. Então, esse nome 4 Passos veio da Red. Eu não sei de quem que a Red copiou, mas eu copiei da Red, né? Porque criatividade é a arte de esconder as fontes. Mas a Red é uma grande inspiração e continua sendo para nós. Cara, de verdade, uma alegria receber você aqui. Fique à vontade. Deixa eu dar um aviso. Crianças, já está liberado lá em cima para vocês. Então as crianças que estão aqui já podem ir lá brincar nos brinquedos. Você que é pai, se quiser levar o seu filho, se precisar levar, já pode levar ele direto lá. Volta para você ouvir a fala do Tiago. Então as crianças que conseguem já ir, podem caminhar para lá. Vamos fazer uma oração? Vamos ficar em pé para a gente fazer uma oração pelo Tiago, para que ele seja usado por Deus nessa noite. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Tiago Cata, da sua família, suas filhas. Obrigado também pela vida do pastor João, que está com ele aqui hoje. E que o Senhor use esse tempo, Pai, esse momento, para poder trazer edificação sobre as nossas vidas, que a gente possa ser abençoado através da vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar no seu lugar. 7h24, pode falar 1 hora, aí depois de lá a gente já sobe para... Mas fica à vontade. Boa noite, gente. Privilégio estar com vocês aqui, conhecer um pouquinho da história de vocês, e foi a primeira vez, quer dizer, nunca estive aqui em Ribeirão Preto, é a primeira vez que estou aqui, e pude conhecer um pouquinho mais da cidade, ouvir um pouquinho sobre a história, daquilo que vocês têm feito aqui, daquilo que Deus tem realizado através da vida de vocês. E esse é um tema que eu sou apaixonado, amo falar sobre serviço, amo trabalhar com os voluntários. Hoje eu sou pastor lá, faço a gestão de voluntários da nossa igreja, a Igreja Red, que fica lá em Indaiatuba. Eu quero convidar todos vocês, se um dia estiver pertinho, de repente está lá para o aeroporto de Campinas, nós estamos a 10 minutos apenas do aeroporto de Campinas, pode nos visitar, será um privilégio receber vocês lá e apresentar a nossa igreja, compartilhar, tomar um café, quem sabe, enfim. Mas eu gosto muito desse tema, e o primeiro contato que eu tive com o serviço foi quando, há muitos anos atrás, com 12 anos de idade, eu sou de Florianópolis, de Santa Catarina, e eu estava lá, fui convidado para ir para uma igreja, com meu irmão mais velho, ele já era parte daquela igreja, e eu cheguei num evento beneficente daquela igreja ao qual meu irmão participava. Eu cheguei lá e vi um monte de adolescente, um monte de gente trabalhando, sabe aquelas barraquinhas com comida, pastel, cachorro quente, algodão doce, essas coisas que a gente faz nas igrejas mesmo, para arrecadar fundos para a nossa obra social. E aí eu cheguei, fui lá comer cachorro quente, vi um monte de adolescente com touquinha, boné, trabalhando. Perguntei para o meu irmão o seguinte, eu falei, olha o seguinte, eu vi uns adolescentes trabalhando ali, quanto que eles estão ganhando? E aí meu irmão, como assim? Quanto que eles estão ganhando para fazer aqueles cachorro-quente lá? Porque eu também quero me colocar à disposição para ganhar um trocadinho também. Eu com 12 anos de idade, eu falei, não, mas eles não estão ganhando nada, eles estão fazendo isso de uma maneira voluntária, eles estão servindo de uma maneira voluntária. Eu falei, não, mas não é possível. Como que alguém trabalha no final de semana inteiro, trabalha o dia inteiro servindo cachorro-quente, fedendo a salsicha, porque no final do dia você fica fedendo a salsicha, e não ganha nada? Não, mas eles já ganharam tudo. Ganharam a vida eterna ao lado de Jesus, e por isso aqueles adolescentes estão servindo. Eu falei, por causa de quem? Por causa de Jesus. Eu falei, mas quero saber mais quem é esse Jesus. E ali começou então meu irmão me evangelizando, falando de Jesus, e foi tão impactante, ali eu com 12 anos de idade, vendo aquela turma inteira servindo, e ele me explicando o que de fato era servir ao Senhor, e por isso aquelas pessoas estavam lá dedicando horas e horas da sua vida, servindo aquele que um dia os resgatou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então isso tem me impactado desde então, dos 12 anos para cá, depois do seminário, enfim, e hoje eu faço essa gestão de toda essa turma, assim como vocês hoje estão aqui nessa noite de voluntários. E eu estou muito feliz, de verdade, por compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado na nossa vida, e é uma passagem bíblica que está em Filipenses capítulo 2, se você puder abrir aí, se você trouxe a sua Bíblia, gente, senão você pode acompanhar comigo daqui a pouco, eu vou ler ela com vocês, mas é uma das passagens mais lindas das Escrituras, que nos ensina, nos encoraja em como lidar com as pessoas, e como viver em comunidade, como ter a mesma atitude, mentalidade de Jesus
em nossos relacionamentos, como servir ao próximo. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui. Como lidar com aquela pessoa que está do seu lado, aquela que você talvez se relaciona lá no seu trabalho, ou se relaciona na sua família, ou simplesmente no serviço voluntário aqui na igreja, enfim, os outros além de você. A gente sabe que não é tão fácil assim lidar com o outro. Não sei se aqui em Ribeirão Preto é mais fácil, mas pelo menos lá em Indaiatuba, onde eu estou morando, né, às vezes é complexo, é difícil lidar com o próximo, não é tão fácil assim. Pessoas que a gente lida no dia a dia, com nossos relacionamentos. E interessante que o criador do Snoopy, ele falou o seguinte: olha só, eu amo a humanidade, mas são as pessoas que eu não suporto, né? Bom, a humanidade, né, somos nós, né? E de fato, eu não sei se você já acordou com esse pensamento, como talvez o criador do Snoopy, né? Tipo, a humanidade é maravilhosa, o problema são as pessoas. Se não fossem as pessoas, o mundo seria incrível. O problema é que, né, nós vivemos nesse mundo e tem a ver conosco isso tudo. Não é que eu não gosto de gente, né? Alguns falam assim, não, mas é que eu não gosto muito de pessoas, sabe? Eu não gosto de lidar com muita gente. Um dia um cara chegou para mim e falou assim: pastor, eu quero servir, mas tem alguma área que não lide com gente? Eu falei, bom, vamos tentar descobrir alguma área que você não lide com gente na igreja, né? Vamos caminhar um pouquinho mais sobre isso. E teve ainda o filósofo Sartre, ele disse um dia o seguinte: que o inferno são os outros. É um mal-humorado, é claro, né? Talvez aqui não tenha alguém como o filósofo Sartre, assim, espero que não. Mas eu vou abrir meu coração para vocês. Eu tenho esses, às vezes, pensamentos quando eu lido com algumas situações. Por exemplo, a gente vai abrir o coração aqui porque a gente está em casa, então minha família, pode ser? Então eu vou falar alguns podres aqui, tá? Vamos compartilhar algumas coisas juntos. Então, a gente vai lá e publica uma arte, por exemplo, Noite dos Voluntários. E aí a gente diz assim: Noite dos Voluntários, às 19 horas. Logo o primeiro comentário: que horas é a Noite dos Voluntários? Dá vontade de falar: Senhor, arrebata. Não é verdade, gente? A gente solta lá essa arte e é complicado, porque os comentários, dá vontade de dizer assim, a gente respira fundo, claro, porque nós somos crentes de Jesus, a gente ama uns aos outros, e fala assim: às 19 horas, irmão. Então tá bom, 19 horas, obrigado, né? E alguns outros está escrito no cartaz, lê aí, né? Enfim, a gente pede às vezes para o pessoal, por exemplo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, estacionar em um local que não estacionar em lugar proibido, que tem placas, né? Tal, e aí o abençoado do nosso irmão lá fala assim: eu sei, mas vou deixar aqui mesmo. Já aconteceu aqui alguma vez sobre isso? Lá, e aí o pessoal do estacionamento ficam loucos, né? E chegam para mim e falam assim: pastor, tá vendo lá, o cara falou que vai estacionar no lugar proibido, e eu falei que ali é proibido, ele vai deixar mesmo assim. O que a gente faz? Bom, se a polícia chegar, guincha, né? Porque talvez só assim, mas porque as pessoas são complicadas, entendeu? Elas viram as costas, e tratam mal uns aos outros ali, tratam mal os voluntários que estão servindo, às vezes o voluntário fica magoado, chateado, né? E teve um amigo meu, uma vez, que ele estava prestes a casar, fez uma despedida de solteiro. Olha só que interessante, despedida de solteiro. E aí ele fechou uma barbearia para cortar o cabelo dos padrinhos e foi numa loja de bebidas comprar Coca-Cola KS. Sabe aquela Coca-Cola de vidro? Que é a melhor que existe, né? E aí chegou lá e falou assim: moça, é o seguinte, eu quero aquela... quantas Coca-Colas tem ali na geladeira? Ela falou: ela contou assim, tem 30. Então eu quero levar as 30. Eu falei: não posso não, moço, te vender. Eu falei: por que não? Porque se eu te vender as 30, eu vou ficar sem nada na geladeira. História verídica. E aí ele: não, mas eu vou comprar as 30. Você não está vendendo? Estou. Mas então eu vou comprar as 30. Não, mas se eu te vender, e vai que o próximo cliente chega aqui e pede o Coca-Cola KS e não tem. Mas moço, mas finge que eu sou 30 pessoas. Ela falou: não posso, moço. Mas você não tem lá atrás, né, guardada? Ela disse assim: eu tenho, mas estão quentes, devo até gelar, né, vai demorar. Ele olhou assim e falou: tá bom. Ele não comprou, ela não vendeu, ele não comprou as Coca-Cola e foi embora. Gente, o que pode passar na cabeça de alguém assim? Mas porque as pessoas são complicadas, é verdade isso. Mas às vezes dá vontade, né, de orar: Jesus, volta logo, você não demora não, né? Porque eu tenho que lidar com aquele irmão que vai chegar na porta daqui a pouco. Eu tenho que lidar com aquela pessoa que às vezes briga pela cadeira, pelo assento, que estaciona no lugar errado, né? Aquela criança, Jesus, tomara que aquela criança não venha hoje. Quem riu já orou por isso. Vocês são tudo pecadores, igual a gente, né? E às vezes acontece isso, né? No nosso serviço voluntário, dá vontade de orar: Jesus, por favor, Senhor. Mas enquanto Jesus não volta, Ele nos ensina e nos exorta a olhar para o outro de uma maneira completamente diferente.
com a sua mentalidade, não de viver como o Sartre ou o criador aqui do Snoopy, né? Mas de fato viver uma vida baseada nas atitudes de Jesus, ter a mentalidade de Cristo. E talvez esse seja o nosso maior desafio, de viver como Ele viveu, como Ele serviu, né? E Ele serviu se esvaziando. É sobre isso, porque servir é se esvaziar. Em Filipenses capítulo 2, versículo de 1 a 11, é o texto maravilhoso no qual nós vamos ler aqui. Diz o seguinte: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E termina o texto dizendo o seguinte: por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse texto é lindo, lindo, lindo. Eu convido vocês depois a meditar mais sobre esse texto, todos os versículos. Nós não vamos focar em todos eles, mas leve isso para casa, né, como uma devocional para a sua vida, quem sabe aí durante o final de semana, durante a semana, porque é um texto lindo e maravilhoso. E aqui está um resumo talvez do Evangelho. Paulo escreve esta carta para a igreja localizada em Filipos, e para vocês terem uma noção, Filipos, aqui está as ruínas, né, dessa cidade, era uma colônia romana conhecida pelo nacionalismo patriótico. Paulo teve muita dificuldade de pregar nesse lugar, e ali ele foi o primeiro fruto missionário que Paulo então estabeleceu em regiões gregas. E depois ele foi espancado, foi expulso dessa cidade, e aqueles que se tornaram seguidores de Jesus naquele lugar sofreram também muita perseguição, mas eles se mantiveram firmes apesar de toda a perseguição, e construíram ali naquele lugar uma comunidade muito vibrante, uma comunidade viva. E essa carta foi escrita e enviada por Paulo aos Filipenses por intermédio de um de seus membros, Epafrodito. Olha que nome incrível, né? Se você aí pretende, de repente um dia, se você ainda não tem um menino, vai estar grávida ou não, Epafrodito, um nome maravilhoso, e tinha sido então designado a visitar Paulo na prisão. Então o Epafrodito foi lá, né? Foi levar ajuda financeira para Paulo, foi dar um feedback de como a igreja estava, e assim foi. Ele compartilhou com Paulo sobre as coisas boas que estavam acontecendo lá, mas também tinha algumas coisas que não eram tão boas assim. E aí o Epafrodito, então, ele compartilha tudo isso com Paulo. E o que estava acontecendo naquele lugar lá? Eles estavam querendo aparecer mais uns do que os outros. Tinha uma disputa aqui nessa cidade, né, nessa igreja interna. Haviam ali falsos mestres que estavam se aproveitando então disso, e a unidade da igreja que estava naquele lugar que era incrível estava sendo comprometida. Aí Paulo então escreve a esses irmãos filipenses aqui, principalmente para encorajar, consolar e fortalecer aquela igreja, mas especificamente aqui neste capítulo, ele gostaria então de que eles ficassem em alertas por alguns perigos. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Paulo aqui ele nos ajuda a entender, a trabalhar pela unidade e amor, não pela divisão e competição. Então, quando nós falamos sobre serviço, tem a ver com isso. Trabalharmos servindo ao Senhor pela unidade, né, e amor, ou em unidade em amor, não em divisão e nem em competição. Então, quero compartilhar com vocês, meu foco aqui está no versículo, capítulo 2, né, versículo 3,
3 características de uma pessoa, ou de um voluntário, ou de um servo, assim como você queira chamar. Nós chamamos lá de voluntário, né? Tem outros lugares que chamam de servo, de obreiro, mas 3 características de uma pessoa que de fato vive, que tem a mesma atitude, a mesma mentalidade de Jesus, que compreendeu, né, o que é servir, o que é viver em comunidade, o que é de fato servir uns aos outros. E a primeira característica está baseada nesse texto. Olha só o seguinte: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Há anos, eu tenho uma filha de 7 anos e outra de quase 3 anos, e a minha filha de 7, então há uns 4 anos mais ou menos, nós estamos decorando esse versículo. Eu cito com ela toda semana, para que ela jamais esqueça, porque para mim esse versículo é tão importante na nossa vida. E aí eu compartilhei com a minha esposa e falei, vou falar sobre aquele tema lá, na igreja, em Ribeirão. E aí ela falou assim, então grava um vídeo da Carol, né, minha filha, grava um vídeo para mostrar para eles lá como que ela fala isso bonitinho. Eu falei, amor, leia o texto. E aí ela falou, é verdade, né? Não precisa gravar não, pode deixar assim mesmo. Mas, gente, o meu convite a você é de fato, a olhar para esse texto aqui, que a gente tenha um entendimento claro de que servir, anote isso na tua cabeça, servir é se esvaziar, é ter a mesma mentalidade de Jesus, que se esvaziou de si mesmo. Mas como que eu posso então avaliar se de fato eu estou servindo desta maneira? Ou se eu estou servindo de uma maneira talvez egoísta, de uma maneira só para impressionar as pessoas? Como que eu posso avaliar? E a primeira característica de alguém que tem essa mentalidade ao servir uns aos outros é que ela não pensa em si mesmo. O texto diz, né, não sejam egoístas e nem tentem impressionar ninguém. E parece que isto está cada vez mais difícil atualmente, porque a gente vive num mundo de rede social, né, de mídias sociais. Nós estamos brigando para ser mais influente do que o outro. Quantos influencers digitais nós temos por aí? É uma busca muito individualista, né? Então, pessoas criando cursos à torta direito e vendendo, né? Pessoas totalmente disputando e comprando até seguidores, para dizer assim, olha, eu tenho um número X de seguidores, porque eu preciso aparecer, eu preciso dizer para as pessoas o quanto as pessoas me seguem, e faz isso de uma maneira desenfreada. Nós estamos nessa luta para impressionar as pessoas e não servi-las de uma maneira interessante, como a Bíblia diz. E a igreja de Filipos aqui, ela era uma igreja cheia de desafios, multirracial. Ali tinha, por exemplo, Lídia, uma mulher que era judia, muito rica. Ali também tinha uma jovem liberta, por exemplo, que era uma escrava grega, mas foi liberta. Tinha um carcereiro, que era um oficial romano de classe média. Nessas condições, ali não era tão fácil assim manter a unidade, mas é o reflexo da nossa igreja. A nossa igreja tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cultura, né, de tudo quanto é histórico. Nós temos assim, sendo aqui ou lá em Indaiatuba. E eu sei, de fato, que fora da cosmovisão cristã, cada um cuida de si mesmo. É muito comum isso, é muito comum. Pensa somente em si. O seu olhar está para dentro, né, apenas para os próprios interesses, porque os interesses dos outros estão fora do seu verdadeiro campo de visão. O fato é esse, porque cada um está olhando para si mesmo. Mas na igreja de Jesus pode e deve ser diferente, tem que ser diferente, porque nós aprendemos assim, aprendemos com o mestre, que nós somos diferentes. Então a nossa atitude deve ser igual a de Cristo Jesus. Então, se agimos de fato com egoísmo, com essa disputa, se de fato nós não olharmos para o outro com amor, com compaixão, olhando para que essa unidade não seja comprometida, nós vamos causar o quê? Feridas, traumas, machucaduras, divisões e destruição. Por isso, Jesus, mesmo sendo Deus, adorado pelos anjos, exaltado, né, em glória inacessível, Ele não considerou que ser igual a Deus deveria, né, de fato, se apegar. Ele não considerou isso. Ele se esvaziou. Como Deus, Jesus não precisava disso, mas porque Ele possuía toda a glória do céu. Mas Ele fez diferente. E o versículo 6 nos diz isso, né? Olha só, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Eu fico pensando, quem sou eu para querer se apegar em alguma coisa?
Mas eu tenho meus direitos, mas porque eu faço isso, eu faço aquilo. Quem sou eu para querer algum direito? Jesus não pensou em si mesmo, pensou em nós, pensou nos outros. Jesus não manteve os seus privilégios para si próprio. Então, a gente pode até contrastar aqui a atitude de Cristo com a de Lúcifer, né? Lúcifer, ele era o mais elevado dos seres angelicais, junto ao trono de Deus, mas o que ele fez? Desejou sentar no trono de Deus. Declarou que ele queria ocupar o lugar de Deus. Jesus foi diferente, ele pensou nos outros. E no Novo Testamento nós encontramos mais de 20 instruções de Deus sobre a maneira de como devemos viver uns aos outros. Olha só: prefira dar honra uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, perdoai uns aos outros, amem uns aos outros, e por aí vai. O fato é que outros aqui é uma palavra talvez chave no vocabulário de todo aquele que serve, todo aquele que tem a atitude, a mentalidade de Jesus. Então, quando nós pensamos em servir, pensamos no serviço voluntário, quando nós acordamos cedo, e é isso que eu motivo minha equipe lá, ao acordar cedo, pense o seguinte: aquele dia que você está acordando para servir é o dia que você está se esvaziando. Você está se esvaziando. Não tem a ver com você, tem a ver com Jesus, aquilo que Ele fez na nossa vida, e agora nós estamos nos colocando à disposição para servir uns aos outros. Não é uma questão de posição. E de fato, pensar nos outros, no outro, não significa pensar no outro não significa pensar coisas inferiores sobre si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Pensar menos em si mesmo. De fato, é contramão. Não significa que você vai virar um mártir, né? Agora você vai sair por aí, vender tudo, virar um peregrino, cometer uma loucura, mas você simplesmente vai parar de olhar apenas para o seu próprio umbigo. E esse é o nosso desafio. É olhar para este mundo onde nós vivemos, onde todo mundo busca os seus próprios interesses, mas quando a gente olha para Cristo, a gente pensa: cara, a minha atitude precisa ser diferente, porque agora eu estou buscando ter a mentalidade de Cristo. Preciso começar a olhar para o meu lado. E os membros da igreja aqui de Filipos estavam causando discórdia por causa das suas atitudes e ações. Eles desejavam o reconhecimento, talvez uma medalha, ou distinção, não por os motivos, mas meramente por querer aparecer. Então, quantas vezes, às vezes nosso coração, a gente quer uma medalha porque nós fazemos alguma coisa. Não sei se você conhece a nossa igreja, mas nós estamos dentro de um colégio, que a gente monta e desmonta a igreja todo domingo. Então nós estamos lá, a igreja existe há 11 anos, nós estamos mesmo no colégio, eu acho que uns 7, 8 anos, e a gente monta e desmonta o colégio todo domingo. Começamos a chegar às 7 horas da manhã, os voluntários começam a chegar lá, e desmontam lá 9h30, 10 horas da noite, porque no dia seguinte, uma escola funciona lá, é uma escola que não é cristã. Então nós temos uma grande responsabilidade como igreja, em deixar tudo muito bonitinho. Então assim, onde nós fazemos nosso culto, auditório, são mesas, porque ali é uma cantina. Então a gente tira as mesas e coloca as cadeiras, monta o palco, monta a iluminação, a iluminação fica fixo, mas tudo que envolve estrutura embaixo, a gente desmonta tudo, transmissão de culto online, a gente monta tudo, gente, e no final desmonta tudo. Então assim, os voluntários têm que estar lá, 7 horas da manhã eles vão para lá. E é só por amor a Jesus, ao se esvaziar de fato, eles podem fazer o que fazem todos os domingos. E a nossa igreja só é a nossa igreja por conta desses voluntários. E essa deve ser a nossa atitude, a nossa mentalidade, pensar menos em nós mesmos. E essa é a atitude que todo servo, toda pessoa que é voluntária precisa se colocar. E no livro Mentalidade, organizado pelo Bibo, o Cacau Marques, ele diz o seguinte, olha só que interessante. Fala assim: a igreja que não luta pela causa do evangelho vai lutar pela posição do vaso de flor no templo. Sendo assim, ou você luta pela coisa certa, ou vai lutar com quem era para ser o seu companheiro. Então, não é por disputas, não é por posição, não é o lugar que eu sirvo que é melhor do que o outro. E claro, aqui não tem vaso de flor, mas se você é um cristão mais antigo, você sabe que muitas vezes nós vimos brigas na igreja por conta da posição do vaso de flor, ou por um piano que era intocável. Não pode tocar nesse piano, mas ele não funciona. Não, mas ele não pode porque, parece que tinha um espírito do membro que estava ali ainda, que era
jamais poderia ser tocado e tirado dali. Os bancos de madeira, que se você mexer, divisões, igrejas dividiram, porque um dia tiraram o piano do palco, ou do púlpito, não é? Então assim, quantas coisas nós às vezes nos perdemos no meio do caminho. Ou a gente, aqui, né, a igreja que não luta pela causa do evangelho, vai lutar pela posição do vaso de flor no templo. Ou você luta pela coisa certa, ou vai lutar com quem era para ser o seu companheiro. Pode não ser o vaso de flor, pode não ser o vaso de flor, mas pode ser alguma outra coisa que atrapalhe você de servir de todo o coração ao lado do seu parceiro, né? Da pessoa que está ali do seu lado, lutando pela coisa certa. Um dia eu estava lá, me chamaram, pastor, tem 2 voluntárias brigando. De novo, só acontece isso lá na rede, não acontece aqui. A gente está contando aqui os podres, né? E aí eu fui conversar com a líder e falei, mas o que aconteceu? Antes de falar com as voluntárias. Não, pastor, porque é o seguinte, lá nós temos a sala dos voluntários, né? E aí uma foi fazer o café. E a outra falou, não, mas eu vou fazer o café hoje. Não, mas eu quero fazer o café. Não, mas eu que vou fazer o café hoje. Ah, você sempre quer fazer o café. E ela fechou o pau porque uma queria fazer o café e a outra não estava deixando. Gente, dá para acreditar num negócio desse? E aí eu fui falar, então beleza, vamos colocar as duas de frente, vamos descobrir qual que é o problema por trás de tudo isso. Enfim, elas pediram perdão uma para a outra, vida estava difícil, e ali naquele momento ela sentiu assim, nossa, eu me senti assim que eu não era capaz de fazer um café. Não tem nada a ver com isso não. Então vamos fazer o seguinte agora, segura o coador, uma segura o coador e a garrafa. A outra esquenta a água, ferve. Vai lá, e aí uma colher de casa, bota uma colher, a outra bota outra colher. Gente, não é possível que vocês estão brigando por fazer um café. E aí eu falei, olha só, deixa eu contar um negócio para vocês. Há uma batalha espiritual aqui acontecendo, cara. Há uma batalha espiritual. Nós estamos falando sobre salvar vidas nesse lugar, arrancar pessoas do inferno, e vocês estão brigando por quem vai fazer o café. Ou a gente luta pela coisa certa, ou a gente vai acabar se perdendo no meio do caminho, lutando por coisas que são inúteis e que não levam a nada. E sinceramente, a gente precisa acordar para isso, né? Então, presta atenção. Quem sabe, às vezes na tua caminhada, né, você pode perceber que às vezes o coraçãozinho está começando a ficar assim, sabe? Com dificuldade de servir com o outro, de olhar às vezes para o outro e buscar ter comparações. Então devemos parar para entender e talvez realinhar, ajustar o nosso foco do serviço. O que nós estamos fazendo aqui nesse lugar? Qual é o nosso propósito disso tudo? Qual que é a nossa missão? E que a nossa oração seja de fato essa. Olha só, ó Cristo ungido, Cordeiro de Deus, apenas Tu podes viver essa vida de silenciosa autoanulação em um mundo de autoafirmação e amor próprio. Viva essa vida em mim. Que possamos buscar a Jesus, de fato, pedir e orar para que Ele possa nos ajudar a não olhar apenas para os nossos próprios interesses, né? Mas de fato olhar para o próximo, para a pessoa que está do lado, e que a gente possa de verdade dizer que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Nós costumamos dizer lá na rede que a pregação do evangelho não é quando o pastor sobe aqui para pregar. Começa lá no primeiro oi da porta de entrada lá do estacionamento. Começa com a equipe de estacionamento. A pregação do evangelho começa lá, passando pelo pessoal da recepção, né? Passando pelas pessoas voluntárias que ajudam os outros a sentarem. E há uma estatística que diz que entre os primeiros 5 a 7 minutos de uma nova pessoa chegando na igreja, ela já sabe se vai votar naquele lugar ou não. Então, 5 a 7 minutos. 5 a 7 minutos. O que uma pessoa faz nos primeiros 5 a 7 minutos chegando na igreja? Estaciona o carro, quando tem vaga próxima. Se não, ela estaciona longe, ela vem andando, já acabou o tempo, né? Às vezes ela vai entrar na porta da igreja, se tiver alguém dando um oi, se for bem recebido ou não. Às vezes ela vai no banheiro, se o banheiro é acolhedor ou não, né? Se está cheiroso ou não, ou se vai dizer misericórdia, Senhor, não volto mais nesse lugar. 5 a 7 minutos, ela senta, acha um lugar. Imagina, ela passa mais de 1 hora, talvez, até começar a pregação do evangelho. Então,
olha quão importante é o trabalho de todas as pessoas que servem aqui nesse lugar. Não tem a ver com posição, né? Mas que tem a ver com Jesus e que Ele cresça e eu diminua. Nós, na nossa igreja, a gente tem lá a gente chama de estacionamento VIP, que são para os voluntários, para quem visita pela primeira vez. E os voluntários não podem estacionar. Na verdade, os voluntários da nossa igreja não estacionam dentro da nossa igreja. No nosso estacionamento, nós temos lá cerca, sei lá, de 300 vagas dentro do nosso estacionamento. E ninguém pode estacionar naquele lugar. No dia que estiver servindo naquele lugar, ninguém pode estacionar. E a gente explica para os voluntários: olha, lembra-se que você está, né, é o dia de você se esvaziar. Lá, nenhum pastor também, isso é a nossa cultura, tá? Nenhum pastor tem vaga no estacionamento, vaga cativa, plaquinha, não. Todo mundo estaciona no lugar mais longe possível, para deixar para as pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez e que não estão servindo naquele dia, poderem estacionar, né, mais próximo da igreja. Aí um dia um voluntário falou assim: pô, pastor, mas eu já chego cedo, já carrego cadeira para tudo quanto é lado, eu fico suando e tal, pô, ainda eu tenho que estacionar longe? Eu falei: sim, mas por que isso? Lembre-se, servia o quê? Se esvaziar. Então é o seguinte: se você não gostou, já vem se esvaziando lá de longe. Não, já vai assim: eu não acredito que eu tenho que estacionar, ai meu Deus do céu, ai, não, é longe demais. Quando você chegar na porta da igreja ali, já está bem vaziozinho, você já entendeu que naquele dia, cara, de fato é o dia de você se esvaziar, né, e de servir as pessoas, lembrando que Ele cresça e eu diminuo. Então a minha vaga tem que estar mais longe, eu não tenho nome aqui para estacionar nesse lugar, eu não vou sentar na cadeira, eu vou ficar em pé, porque naquele dia eu estou servindo. Em segundo lugar, quem tem a mentalidade de Jesus, né, ele serve com humildade. Sejam humildes. E pensar nos outros apenas de modo, abstrato, não é o suficiente. Mas de fato nós devemos servir verdadeiramente com humildade. E a humildade aqui é a virtude que promove a unidade. Para muitos, né, a humildade tem um significado meio que negativo, mas entre o povo de Deus, a humildade é um imperativo, é algo celebrado. O Senhor zomba, né, dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Está lá em Provérbios capítulo 3, 34. Tiago diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. E o apóstolo Pedro também diz: portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo Ele os exaltará. A humildade é a marca do cristão, é a marca, pois o Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. E os discípulos de Cristo, eles demoraram para entender sobre essa lição, e muitas vezes discutiam, né, sobre quem deveria ocupar o melhor lugar. Foi assim, quando a gente lê os evangelhos, é isso: quem que é o melhor aqui? Quem que é o mais chegado? Será que eu vou sentar? Quem que vai ocupar o melhor lugar da mesa? Eles discutiam sobre isso. E Jesus disse: quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Ele continua: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Fala em Marcos capítulo 10, versículo 45. O orgulho não prevalece no coração de alguém que de fato conhece a Deus de verdade, quer viver essa vida e ter a mesma mentalidade de Jesus. E o Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: humildade é aquela virtude que, quando notamos que a possuímos, já perdemos. Um dia um cara chegou para mim e falou assim, na conversa com ele, né, e falando sobre a vida dele e tal, e ele falou assim: pastor, eu sou um cara humilde. Eu falei: pastor, eu sou muito humilde, pastor. Sério, eu não sabia nem o que falar, entendeu? E aí eu falei: mas porque eu cuido das pessoas, eu amo as pessoas, eu estou sempre servindo, pastor, eu quero fazer, sabe, assim, eu sou muito humilde e tal. Só tem uma coisa, só não pisa no meu calo. Nossa, quão humilde, né? E quão servo você é, cara. Ser humilde envolve, de fato, ter uma correta perspectiva sobre nós mesmos e em relação a Deus. A gente olha para Deus, né, que por sua vez nos coloca numa correta perspectiva em relação ao próximo, que só podemos estar aqui pela graça e misericórdia de Jesus. Não tem a ver com os meus talentos, não tem a ver porque eu sou bom, né, com a minha capacidade, não tem a ver com isso não.
tem a ver com graça de Deus, porque ninguém merece. Mas de uma maneira muito especial, Ele nos chama, né, para servi-lo com amor e com paixão. O apóstolo Paulo mesmo deu próprio testemunho em suas cartas, né? Ele diz o seguinte: olha, eu sou o menor dos apóstolos, está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Apóstolo Paulo, de uma maneira humilde, entendendo isso. Pouco mais tarde, durante o período que ele se estendeu, né, ele mesmo se colocou como o principal dos pecadores. E às vezes a gente está dizendo: não, mas cara, eu sou bom, cara. Ou quando a gente vai, né, alguém vai ensinar algo para a gente tem aquela postura meio: ah, mas eu já sei, cara, eu já sabia, cara. Falta humildade às vezes na gente, sabe? De se colocar diante do próximo e dizer: não, cara, me mostra como faz. Ou pelo menos ouvir a outra perspectiva da outra pessoa, e quem sabe a outra pessoa tem mais experiência do que a gente. Isso é humildade. Mas às vezes a gente quer, de fato, se achar, né? Ou a gente não quer nada, nem ouvidos para outra pessoa que está servindo com a gente, enfim. E Jesus optou por outro caminho, e nós devemos fazer o mesmo. O Andrew Murray diz o seguinte: olha só, o espírito daquele que lavou os pés dos discípulos faz com que nos seja de fato uma alegria sermos os menores, sermos servos uns dos outros. O homem humilde não sente ciúmes ou inveja. Ele pode louvar a Deus quando outros são preferidos e abençoados antes de ele ser. Quão difícil é isso. Ele continua: ele pode suportar ouvir os outros sendo louvados e ele sendo esquecido, pois na presença de Deus ele aprendeu a dizer como Paulo: nada sou. Ele recebeu o Espírito de Jesus, que não se agradou a si mesmo e não buscou sua própria honra, como o Espírito de sua vida. A humildade de Jesus não busca competir com os outros. Aliás, é uma alegria sermos libertos desse tipo de pressão, sabe? A gente fazer o serviço para querer que de fato o outro possa nos exaltar, ou fazer algo, né, no serviço voluntário, esperando que de fato nós sejamos chamados aqui de repente no áudio e dizer: olha só o fulano de tal, o que ele fez, olha quanto ele é bom, olha que alegria, sem ele a gente não podia. Não, essa não deve ser a nossa motivação. E por último, em terceiro lugar, quem tem a mentalidade de Jesus, né, ele se sacrifica pelos outros. Considerem os outros mais importantes que vocês. Considerar os outros mais importantes. Mas, nossa, mas você não me conhece porque eu sou um doutor. Eu já estudei em tudo quanto é lugar. Você não me conhece, você não sabe a minha capacidade, o que eu posso fazer nessa igreja. Eu estou aqui servindo nesse lugar aqui, não me colocaram como liderança, mas eu tenho tanta coisa para fazer, e eu sou tão bom, cara, e ninguém me chama. Considere os outros mais importantes que vocês. A gente tem lá um costume de ajustar o nosso banheiro, deixar lá um enxaguante bucal, um desodorante para ajudar os irmãos, né? Às vezes precisa, né? Principalmente quem é mais baixinho, às vezes é abraçado pelos irmãos que são mais altinhos, né? E fica tudo cheiro dos irmãos aqui no ombro. E a gente deixa lá o banheiro mais cheirosinho, como um casamento. Já viu no casamento? Você deixa lá uns kitzinhos do banheiro, né? E aí, gente, quem cuida disso, né? Ninguém vê, entendeu? Ninguém vê a pessoa que vai lá no banheiro, que limpa e deixa organizado. Ninguém vê. Mas olha o impacto disso. Um dia nós estávamos numa série de mensagens falando sobre um tema muito difícil, era sobre catolicismo. E tinha um cara lá que estava lá, que ele era muito, muito católico, mas estava, né, visitando com a sua esposa, a esposa já cristã e ele não. E ele ficou super incomodado no meio da pregação. Ele levantou e foi no banheiro. Ele falou, quando ele chegou no banheiro, sentiu o aroma agradável do banheiro, que não era do número 2, né, mas era do perfuminho que estava lá. E ele viu aquele kit no banheiro lá, e ele falou: nossa, mas que igreja que pensa nesses detalhes assim, né? Porque na minha igreja onde eu vou, ele ia lá, o banheiro às vezes era químico até. Ele falou: bom, se essa igreja pensa nesses detalhes, porque esses detalhes são para abençoar as pessoas, são para receber bem as pessoas. Eles viu aquele sinal como um sinal de acolhimento. E quem sabe aquela mensagem que aquele pastor está pregando possa fazer algum sentido no final. Ele voltou. No final do culto, ele entregou a vida para Jesus, né? Se tornou um dos nossos maiores voluntários, assim, mais engajados. É líder de pequeno grupo. E ele diz, o nome dele é César, ele diz que ele se converteu dentro do banheiro.
dentro do banheiro. E às vezes a gente olha para o serviço voluntário e diz, mas eu cuido lá do banheiro, eu limpo do banheiro. Mas como que você limpa? Como que você se coloca lá? Às vezes é um sacrifício para você. E às vezes a gente, lá na rede tem o pessoal que monta, desmonta, bota as cadeiras. Gente, ninguém vê. Pessoas que se sacrificam todos os dias, durante a semana inteira. Às vezes tem gente que serve e ninguém vê a pessoa servir. Ninguém vê. Então muitas pessoas de fato estão prontas a servir aos outros, às vezes se isso não lhe custar nada. Mas se há um preço a pagar, aí não. Aí logo há desinteresse. Por que nós não temos todas as pessoas da igreja engajadas no serviço? Para pensar. Lá na nossa igreja nós temos 3.700 membros. Um pouquinho mais de 4.500 frequentadores, nos domingos e tal. E temos 2.800 voluntários que servem a nossa igreja. 3.700 membros que passaram pelos 4 passos, 2.800 voluntários. Então, tem ali uma porção de gente, quase 1.000 pessoas, que não estão servindo. Por quê? Por quê? Porque às vezes é um sacrifício. Aí eu me questiono, o que é mais difícil? Qual o maior sacrifício? Eu acordar cedo para arrumar as cadeiras, ou ajudar no banheiro, ou morrer numa cruz? O que é mais difícil, eu ter que ensaiar para a banda e tocar 3 cultos, ou levar o pecado da humanidade, sendo culpado indevidamente? O que é mais difícil? Sinceramente, isso me constrange. Isso me constrange. Me constrange quando eu vejo pessoas servindo a Jesus com peso e dizendo, nossa, mas que difícil servir, cara, não é pesado, eu quero dar um tempo, quero dar um time, pastor, quero um time. Tá bom, Jesus, vou dar um time da tua vida também. Dá um time. Dá um time. Não, gente. O que Jesus fez por nós na cruz. Agora, Ele pagou um preço altíssimo. Agora, a nossa resposta diante disso tudo é servi-lo com amor e paixão e servir uns aos outros com dedicação. E talvez seja um sacrifício para alguns, mas esse sacrifício vale a pena. Porque Jesus Cristo serviu sacrificialmente e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se esvaziou, Ele se humilhou quando se fez homem. Foi isso que Ele fez por nós. Por seu sacrifício, Ele transformou a nossa vida. Esse horrível palanque de morte, no símbolo mais glorioso do cristianismo. Vocês têm aqui na parede. Assim, quando a gente acordar cedo, ou acordar naquele dia que é o dia do serviço, que você lembre disso. Jesus fez um sacrifício por mim, e a minha resposta agora a Ele deve ser o quê? Servi-lo com amor e dedicação, por seu sacrifício. John Henry diz o seguinte: o ministério que não custa nada, não realiza nada. Não sei quando estão aqui desde o início dessa igreja, mas pergunta para o Pedro. Pergunta. Pergunta quais foram os sacrifícios. Ele, família, outros líderes que estavam aqui no grupo base, no começo de tudo. Quando a gente olha lá para os líderes, eu não estou na rede desde o início. Eu estou lá, vou completar 7 anos agora. A igreja tem 11. Mas o pastor Tiago Maia estava sozinho praticamente há 6 anos, liderando a igreja com muitos voluntários, em um grupo que iniciou com 30 pessoas. 30 pessoas. Pergunta para eles como foi o sacrifício. Mas o ministério que não custa nada não realiza nada. Talvez para muitos o fato de você se sacrificar pelos outros possa parecer ou fazer de você alguém ingênuo ou bobo, ou até mesmo, como diz o Bibo, um pateta. Ele diz o seguinte: olha só, essa postura de considerar o outro mais importante é fundamental para que a gente consiga viver em comunhão. Isso tem a ver com comunidade. A igreja precisa estar nesse espírito, porque se só 1 ou 2 estão nessa unidade, eles se tornam os patetas da turma. Aí o Vitor Fontana, que esteve aqui, ele diz o seguinte: mas se for para você ser o único pateta da turma, então seja, tope o fardo. Tope o fardo. É melhor você topar o fardo e manter sua integridade do que se deixar comprometer pelo resto. Há uma missão a cumprir. Há um chamado, há uma vocação de fato ter uma igreja aqui nessa cidade vibrante, onde pessoas estão clamando por Jesus, e Deus tem chamado vocês a servi-los
de uma maneira muito especial. John Wesley diz o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares onde estiver, para todas as pessoas que precisarem, quanto puder. Jesus está voltando, gente. De fato é isso. A mensagem ela deve ser tratada de uma maneira urgente. Então, enquanto nós estivermos aqui, que possamos servi-lo verdadeiramente, de uma maneira, sim, às vezes sacrificial, às vezes vai ser dessa maneira. Às vezes tem que acordar cedo, né? Porque dá vontade de ficar dormindo. É minha escala, cara. E hoje é o dia do meu time preferido. Se você torce para time como eu, você nunca vai ter essa crise. Eu torço para o Vasco. Então, entende? Sou vascaíno. É melhor ir para a igreja do que ficar vendo o jogo do Vasco. Mas então torce para o Corinthians, dói mais o coração. Misericórdia, Senhor, desse irmão. Né? Outro Palmeiras, não sei. Às vezes é mais difícil. De repente cai naquele dia a tua escala de serviço. Mas a gente vai servir de qualquer jeito, né? Porque a nossa cabeça está no Palmeiras e Corinthians. E bota lá às vezes o celular, fica lá assistindo. Aí o irmão chega, opa, boa tarde, tudo bem? É, isso aí. Às vezes, olha só, os sacrifícios que a gente vai, né, fazendo ao longo do nosso serviço. Mas eu acredito nisso, que a mensagem é urgente. Então nós devemos fazer todo o possível para fazer o bem enquanto há tempo. Enquanto há o seu vizinho que ainda não conhece Jesus, enquanto há a pessoa do seu trabalho que precisa ouvir de um evangelho restaurador, que liberta, assim como libertou, né, eu e você. Talvez pessoas lá da faculdade, alguém do trabalho, eu não sei. Mas quando nós nos colocamos, de fato, né, diante de Jesus, dizendo: Jesus, eis-me aqui, usa a minha vida, né? Eu quero te servir assim como o Senhor foi o exemplo de serviço, deixando, né, toda a sua glória para me servir, Deus, eu agora estou aqui.